Bom pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula aqui sobre manganês, né? Então a primeira aula de manganês, mais uma vez da mesma forma como a gente fez com o cromo, tá? No caso do manganês a gente também vai fazer a aula 1, falando um pouco mais de mercado de produção de manganês, e depois a gente vai fazer a aula 2 mais voltada para a redução de manganês. Desculpa, a aula 1, além de mercado de produção, a gente fala um pouquinho das propriedades e aplicações, quais são os principais países produtores, os minérios de manganês, os tipos de ligas diferentes e como é feito o beneficiamento. Então essa aula é mais para descrever coisas periféricas ao cerne da questão, porque vocês precisam saber não somente como ocorre a redução, mas também qual a significância e como que a gente chega até o processo de redução e depois do processo de redução qual é a aplicação daquilo que a gente faz, né? Então essa aula aqui, ela embora não seja o cerne da questão, ela é fundamental para situar vocês sobre o que a gente está falando, tá? Então a gente sempre começa a nossa aula aqui falando sobre propriedades e aplicações, tá? Então a gente vai descrever as propriedades e aplicações do manganês e vocês vão ver que a gente não vê muitas peças feitas. Aliás, a gente não vê muitas, não, a gente nunca vai encontrar uma peça feita puramente de manganês, porque o manganês é um metal denso, duro e frágil. Tá? Então, o manganês, sendo um metal denso, duro e frágil, de estrutura cristalina CCC, tá? Ele praticamente é muito difícil tu ter um uso para ele. Por quê? Porque normalmente o aço é mais barato, é o mais barato dos metais. Se a gente for fazer alguma coisa de metal, a gente sempre vai pensar no aço como a primeira opção. E se a gente precisar de alguma propriedade específica que o aço não tenha, a gente vai para os metais não ferrosos, né? No caso específico do manganês, ele tem a densidade semelhante à do aço, então não é interessante usar ele para reduzir peso das minhas estruturas, tá? Ele tem uma dureza elevada, o que parece ser bom, né? Mas o problema é que essa dureza vem junto, carrega junto com ele uma fragilidade, tá? Então ele é meio que a gente pode considerar ele como um metal bastante quebradiço. Então essa dureza aqui, que é uma coisa legal, né? É um pró, vem junto com um contra, que ele é um metal bastante quebradiço, ele não tem muita tenacidade e isso acaba fazendo com que ele não seja aplicado para a produção de peças. Então, por que eu extraio o manganês? Qual que é o interesse do manganês? Bom, então, vocês vão saber que o manganês é elemento de liga dos aços. Então, cerca de 90% do manganês produzido, ele é consumido como elemento de liga dos aços, tá? Então, essa é a principal aplicação do manganês. 90% do manganês produzido é produzido como elemento de liga do aço. Depois eu vou explicar mais detalhes sobre o que ele entrega ao aço, tá? Porque agora a gente vai fechar com as últimas duas aplicações, tá? A outra aplicação metalúrgica, digamos assim, dele é como elemento de liga. Errei aqui, vamos voltar. É como elemento de liga de outros não ferrosos, como cobre, alumínio, tem bronzes ricos em cobre, ligas de alumínio, principalmente as ligas de alumínio, tá? São as que mais utilizam manganês depois dos aços, tá? E ligas de magnésio, tá? Então a gente tem o manganês como elemento de liga de aço, elemento de liga de cobre, alumínio e magnésio, e por fim a gente usa também manganês em pilhas
secas, tá? Então, o manganês é utilizado em pilhas secas, mas ele é utilizado na forma de MnO2, tá? Então, ele é bastante utilizado na produção de pilhas secas, que são as pilhas que a gente usa no nosso dia a dia, aquelas baterias que se usam vamos dizer, no controle da TV de casa, esse tipo de coisa, assim, no relógio, aqueles relógios que a gente tem do lado da cama, esse tipo de coisa. Normalmente se utilizam essas pilhas secas, que são aquelas pilhas AA e AAA, tá? Então são esses são os diversos usos do manganês, tá? Mas agora vamos voltar um pouquinho e prestar muita atenção aqui no porquê que a gente utiliza o manganês no aço, tá? A gente utiliza o manganês no aço por 3 razões, tá? A primeira razão, tá? 2 razões é no refino do aço. Então ele é importante de ser adicionado lá no aço líquido, principalmente, tá? Aliás, ele sempre é adicionado lá no aço líquido, mas lá no aço líquido ele vai ter uma função quando o aço ainda está líquido, tá? Então a primeira função é na desoxidação, tá? Desoxidação do aço líquido, tá? Então o que acontece? Vou imaginar aqui que a gente tem uma panela de aço, tá? Então a gente tem uma panela e aqui a gente tem aço, tá? E aí a gente vai vazar esse aço, tá? Para um lingote. Então, a gente vaza esse aço para um lingote. Aí vamos dizer aqui que a gente vai ter o lingote, tá? Aqui é a forminha do lingote, tá bom? E aí aqui a gente depositou esse aço na forma onde ele vai solidificar, tá? Então a gente vazou o aço no lingote, tá? O que vai acontecer durante a solidificação desse aço? Tá? Em alta temperatura, dentro do aço a gente consegue dissolver bastante oxigênio, tá? O problema é que quando a gente baixa a temperatura, ou seja, quando o aço começa a solidificar, várias coisas acontecem. Uma delas é que tu não consegue mais dissolver tanto oxigênio, tá? E aí o que acontece? Quando eu não consigo dissolver o oxigênio, o que vai acontecer com esse oxigênio? O aço vai tender a expulsar o oxigênio. Só que uma das coisas que acontece dentro do nosso aço líquido, quando a gente baixa a temperatura, é que aumenta a viscosidade dele. Então aquele oxigênio que estava ali dentro, ele vai virar um gás e ele vai tentar escapar. Então ele vai virar uma bolha de gás aqui, ó. E essa bolha de gás vai tentar escapar. Só que essas bolhas de gás que a gente formou aqui, no que elas tentarem escapar, o aço está muito viscoso. Significa o quê? Está muito difícil se mover, uma bolha se mover dentro do aço. Ela vai ficar aprisionada aqui dentro, tá? Então, ela estando aprisionada aqui dentro, ela vai virar um defeito no aço, tá? E aí, como eu dissolvo bastante oxigênio no aço líquido em alta temperatura, eu vou ter um monte de oxigênio que em baixa temperatura não vai conseguir escapar e eu vou estar cheio de bolhas dentro da minha microestrutura do aço. Então, assim, o aço, uma ou outra bolha, ele suporta. Agora, um monte de bolhas não vai ser legal. Então, para que a gente adiciona o oxigênio para desoxidar? Porque o manganês ele tem bastante afinidade ao oxigênio. Tá? Então, a gente vai adicionar o manganês. Esse manganês vai encontrar um oxigênio, tá? Quando a gente adicionar o manganês, ele vai dissolver no aço, né? O metal vai formar uma solução metálica ali de manganês e ferro. E aí, quando ele encontrar o oxigênio dissolvido, se vocês não viram ainda, o símbolo de quando o metal está dissolvido no aço é esse aqui, ó, é um tracinho, como se ele tivesse sublinhado. Então, manganês mais oxigênio vai resultar em MnO. E isso aqui vai formar uma escória ainda no processo aqui de antes de vazar. Então, antes de vazar aqui, a gente vai formar uma escória. Essa escória vai ter vários componentes, mas entre os componentes aqui a gente tem o MnO. Tá? Então, o MnO ele vai retirar o oxigênio do aço e aí vai colocar o oxigênio para a escória. Tá?
E aí, quando eu vazar aqui, como não vai ter tanto oxigênio aqui dentro, a gente não vai ter esse efeito de formação de bolhas, tá? Então, é para isso que a gente usa o manganês, para intuito de desoxidar o aço, tá? Então, um outro uso do manganês, também ainda importante na hora da solidificação do aço, é o seguinte, ó. Quando a gente tem um aço, e todos os aços têm uma porcentagem de enxofre, tá? Então vamos ver, isso aqui é um grão do aço que solidificou, tá? Quando a gente tem um aço que não é ligado ao manganês, ele vai formar, e ele possui muito enxofre, tá? Ele vai formar nos contornos de grão dele, tá? Ele vai precipitar, ele vai formar aqui um composto com enxofre, um composto que é o nosso sulfeto de ferro, tá? E o que acontece? O nosso sulfeto de ferro ele tem um ponto de fusão de 988 graus Celsius, tá? E se o meu aço for trabalhar a temperatura igual ou superior, o que vai acontecer com esse sulfeto de ferro? Ele vai apresentar um fenômeno que se chama fragilidade a quente, tá? O que é a fragilidade a quente? Bom, então vocês imaginem que o meu aço lá está trabalhando com sulfeto de ferro. Essa inclusão de sulfeto de ferro é muito mais dura do que a fase metálica, né, a fase de ferro. Então essa inclusão de sulfeto de ferro ela vai acabar causando no aço, quando eu chegar a 988 graus Celsius, ela vai começar a fundir. E o aço não funde a essa temperatura. Então a gente vai ter um sólido que dentro desse sólido parte dele está fundindo. E essa parte que está fundindo vai ser a parte que vai falhar em serviço, entendeu? Então o sulfeto de ferro no aço ele tem um ponto de fusão baixo. Então quando a gente for trabalhar em alta temperatura, o que vai acontecer? O meu metal vai se apresentar frágil a essas temperaturas, porque parte do meu metal está fundindo, especialmente o contorno de grão que está rico nessa fase de sulfeto de ferro. Tá, mas e o que o manganês tem a ver com isso? Tá? Mas quando eu adiciono manganês, tá? Então aqui é sem manganês, agora com manganês, o que acontece? A gente vai ter esse mesmo grão, vou tentar desenhar aqui de um jeito aceitável, tá bom? Então vamos desenhar aqui o nosso grão, tá? Então a gente vai ter o mesmo grão metálico, tá? Ficou muito bom, mas vai dar para entender. Então aqui a gente tem um grão, vocês já devem ter visto lá, espero eu que vocês já tenham visto em ciência dos materiais lá que os metais são compostos por grão, né? Por grãos, né? E aí o que acontece? A gente vai ter com manganês no elemento de liga, ao invés de formar esse FeS aqui, a gente vai formar inclusões com formato esférico nos contornos de grão também, só que essas inclusões elas vão ser inclusões de MnS, serão inclusões de sulfeto de manganês. E aí olha só o que essa inclusão de sulfeto de manganês vai me trazer. Ela tem um ponto de fusão que é igual a 1530 graus Celsius, tá? Então aqui esse aqui é o ponto de fusão, tá? Só para vocês prestarem atenção, olha a diferença não só de morfologia, mas também nós temos uma grande diferença aqui em relação ao ponto de fusão. Então esse material aqui ele não vai fundir a temperaturas de operação do aço, porque a essa temperatura o próprio aço já está quase no estado líquido, tá? E isso aqui também, a morfologia, esse tipo de morfologia aqui é bem mais adequado. Vocês concordam que aqui eu tenho muito mais pontos frágeis? Se esse material aqui tem uma dureza elevada e é bastante frágil,
Eu tenho muito mais regiões frágeis do que nesse caso aqui, onde eu tenho 3 pontinhos, ao invés de ter toda a fronteira de grão. Tá? Então essa é a segunda razão pela qual eu adiciono manganês. Tá? E isso é importante na hora do manganês solidificar, porque esse fenômeno aqui de precipitação nos contornos de grão, ele acontece na solidificação. Então a gente tem 2 fenômenos de solidificação que acontecem no aço em que o manganês é importante, a utilização do manganês é importante, e aí a gente vai ter um outro fenômeno, um último fenômeno, que é o aumento da dureza superficial. Então, em aços ligados a manganês, tá? A gente tem um aumento da dureza superficial. Tá? E aí, como que acontece esse aumento? Aí a gente tem aqui os principais, pelo menos os que eu lembro agora, tem os aços Hatfield. Posso estar errando aqui no jeito de escrever, mas se vocês procurarem aqui, procurar no Google, eu tenho certeza que se eu errei foi uma ou outra letrinha, tá? E aí o Google vai corrigir vocês, tá? Mas o que acontece com esses aços de dureza superficial elevada, tá? Então a gente vai imaginar aqui que a gente tem uma peça de aço. Isso aqui é uma mandíbula de britador, tá? Então só uma peça de mandíbula de britador, a gente tem um minério aqui que vai ser britado e ele entra em impacto com a nossa mandíbula de britador. Os aços ricos em manganês, quando acontece esse impacto, a superfície que está recebendo o impacto, ela gera um aumento de dureza elevado dessa superfície. Então, o que acontece? Os aços Hatfield eles têm a propriedade de, quando eles sofrem impacto, eles resultam num material com dureza bastante elevada, dureza superficial elevada, com um miolo bastante tenaz. Então a gente tem aqui tenacidade, onde eu preciso ter tenacidade, e a gente tem dureza, onde eu preciso ter dureza. Tá? Então essa é a grande jogada dos aços Hatfield e do manganês no aço como elemento de liga lá para utilização no aço no estado já de estado final. Tá? Então essa utilização aqui, esses aços aqui são explorados sempre que eu preciso de um material que tem bastante resistência ao desgaste mecânico, tá? O desgaste, por exemplo, tem 2 exemplos básicos de utilização disso, é nas mandíbulas de britador, e também um segundo exemplo é nos minerodutos, que transportam partículas de minério, aliás, transportam minérios, né? Esses minerodutos, normalmente, eles sofrem muito desgaste abrasivo, porque eles transportam polpa de minério, né? Essa polpa de minério cheia de evidentemente de minério, né, porque são polpas de minério, e ela acaba desgastando bastante a superfície desses tubos. Então, o manganês, os aços ricos em manganês, eles entram nessas 2 aplicações, que são 2 aplicações que eu consigo pensar agora, né? Com certeza existem uma gama de outras aplicações onde se utiliza esse tipo de aço. Tá? Então aqui eu dei uma pincelada aqui para vocês nas principais propriedades e aplicações, e agora eu vou falar um pouco da produção de manganês no mundo. Tá? Então vamos entrar aqui na produção mundial. Tá? Então, bom, a gente tem aqui os países que possuem mais manganês em depósitos minerais. A gente tem em primeiro lugar a África do Sul, que tem 78% das reservas mundiais. Então a África do Sul é o lugar que mais possui manganês. Depois a gente tem a Austrália. E em terceiro lugar, tá, a gente tem o Gabão, que possui as reservas mais ricas do planeta. Tá? Mas é importante frisar que isso é reservas. Tá? Agora, em relação à produção especificamente, a gente tem, por exemplo, o Brasil ocupa o
quarto lugar, tá? E a gente produz 19,3% da produção mundial. Isso não significa, por exemplo, a África do Sul ela não produz. Se a gente olhar só para a produção, a gente tem em primeiro lugar a China, tá? E aí eu não tenho aqui quem são os outros mais produtores, tá? Mas o Brasil é o quarto e a China é o primeiro, tá? Isso aqui é depósito, tá? Então, isso aqui é os depósitos, tá? Então, África do Sul, Austrália e Gabão têm os potenciais, né? Existe uma diferença entre tu ter o depósito e tu produzir com o depósito, né? O Brasil, ele é o quarto mais produtor do mundo, tá? Por que eu não dei um ranking exato? Porque essas informações elas não são tão simples de encontrar e as informações que eu encontrei são essas aqui. E eventualmente eu não consigo encontrar o mesmo período. Então, o que acontece? Para a produção mundial, a gente tem a África do Sul, aliás, a China como principal produtor, o Brasil em quarto, com depósitos, tá? A quantidade de mineral que o país tem, a gente tem esse ranking aqui com África do Sul, Austrália e Gabão, tá? Um outro país que se destaca também como grande produtor mundial é a Noruega, tá? Então, a Noruega compra o depósito do Gabão e produz ferro-liga. Então, eles compram a matéria-prima do Gabão e acabam produzindo ferro-liga. Teve tempos que eles compravam a matéria-prima do Brasil. Quem compra muito a matéria-prima do Brasil é a China, tá? O Brasil, embora seja um grande produtor de ferro-liga, a gente também é um grande exportador de minério de manganês para a produção de ferro-liga e a gente fornece para a China, assim como a África do Sul e a Austrália também são os grandes fornecedores para a China, que fazem da China um grande produtor de ferro-ligas. A Austrália, por exemplo, ela não está entre os maiores produtores de ferro-liga. Então a gente tem a China como principal produtor, o Brasil fica em quarto, a Noruega supre o mercado europeu ao lado da China e o Brasil produz muito para o mercado doméstico e exporta a maior parte do que exporta para a China, tá bom? Então esse é o cenário atual da produção de manganês, tá? No Brasil, ainda só para alguns detalhes aqui, especialmente para nós que estamos aqui no Mato Grosso do Sul, tá? O Pará, ele produz 73% da produção nacional, tá? E aí o segundo lugar, ó, somos nós, o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul ele produz 21%. Então nós juntos produzimos quase 95% da produção nacional, tá? Então esse 19,3% da produção mundial, 20% desses quase 20% aqui são produzidos pelo Mato Grosso do Sul, tá? Então o Mato Grosso do Sul ocupa um espaço bastante importante no cenário de produção de minério de manganês, tá? no Brasil, tá bom? E aí, agora eu vou falar um pouquinho de que minérios são esses, tá? Então, que tipo de minério, como que são as fórmulas químicas dos minérios de manganês, tá? E a gente vai começar aqui vamos falar de minérios, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Um minério de manganês, tá? Ele precisa ter bastante teor de manganês para ser explorado, tá? Porque a gente não tem um método de beneficiamento eficiente por inúmeras razões que talvez fosse melhor ser explicado isso em sala de aula, nas aulas de tratamento de minérios, tá? Então o minério de manganês ele precisa ter 35% no mínimo e ele normalmente tem até 50% de manganês contido, tá? Então um minério de manganês, para ele ser explorado, ele precisa ter no mínimo 35%, tá? Vocês vão ver lá em cobre, por exemplo, que com 0 ponto alguma coisa por cento já é o suficiente para ser explorado o cobre. Já no caso específico do manganês, não. Precisa de um alto teor de manganês, tá? E aí a gente tem os principais minérios. Existe uma gama de minérios diferentes que são minérios de manganês que podem ser explorados para a produção das ferroligas de manganês, tá? Então a gente tem aqui a pirolusita como principal e mais desejado, tá? Então pirolusita, a gente tem
e ela tem a fórmula química de MnO2, tá? Aí, em segundo lugar, também bastante desejado, a gente tem o criptomelano. O criptomelano. E aí o criptomelano é um óxido de manganês e potássio, tá? Então, KMN8O16, esse é o criptomelano, tá? E aí a gente tem outros minérios mais secundários, mas também importante. A gente tem a Bix-Bita, tá? E ela tem a fórmula, é uma solução sólida, um óxido, solução sólida de manganês e ferro, tá? Com uma fórmula parecida com a da hematita, tá? Então aqui a gente tem a Bix-Bita, tá? Que é um minério também desejado, né? Os mais desejados são a perlusita, por ter essa relação de um manganês para 2 oxigênios. Aqui de novo, um manganês para 2 oxigênios. Esses aqui são os minérios mais desejados, tá? Todo mundo quer esses aqui. Casualmente, o Brasil e o Gabão, eles têm minérios bem semelhantes ao que é o mais desejado. Então, assim, embora a gente não tenha a maior produção, talvez também os maiores depósitos, a gente está com o filé mignon, tá? Então, isso aqui é o que tem de melhor no mundo, tá? E aí a gente tem como secundário, mais importante, por quê? Porque são os minérios da África do Sul. Eles são minérios que têm o mineral braunita como principal constituinte, tá? Então, a braunita é um silicato bastante complexo, tá? Ele tem uma fórmula de 3, aí é uma solução sólida aqui entre Mn e Fe, tá? 2O3, e aí ele tem um silicato aqui, MnSiO3, tá? Essa aqui é uma braunita. Existe também um mineral com o nome de braunita 2, mas como não vai caber aqui e como essa fórmula é um pouco secundária, na realidade eu vou escrever aqui, tá? Então, um minério importante também é a braunita 2, tá? Que aparece nos minérios sul-africanos, tá? Então é um minério importante. Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês, embora aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui no Brasil, não seja um minério tão popular, tá? Um minério tão popular. Então a gente tem aqui 7 MnFe, 2O3, CaSiO3, tá? Esse é a fórmula da nossa braunita, tá? Então aqui a gente viu nessa primeira parte da aula de hoje, a gente viu as propriedades e aplicações, a produção mundial, tá? E um pouco dos minérios, tá? Eu ainda vou falar, eu vou cortar o vídeo aqui, porque eu preciso tirar todo isso que eu escrevi aqui, e aí a gente vai falar um pouco do beneficiamento dos minérios de manganês e das principais ligas de manganês, tá bom? E aí a gente vai encerrar a aula 1, e aí depois a aula 2 a gente vai focar na parte de redução, tá bom? Então, só um segundinho. Bom, então para finalizar nossa aula, né, eu vou falar um pouquinho das últimas partes aqui, que são o método de beneficiamento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de beneficiamento. E aí o manganês, ele tem um tipo de beneficiamento bem simples, tá? Então a gente tem o minério que sai da mina, né? A gente vai chamar de minério ROM, e ele vai passar por uma etapa de cominuição, tá? Que normalmente é britagem, tá? E aí depois ele vai ingressar numa etapa de lavagem, tá? Lavagem. E aí depois da lavagem a gente vai obter o nosso produto final, que é o minério pronto para processo de redução, tá bom?
Então a gente tem essas duas etapas principais, tá? Então a britagem é feita por britadores, ela vai fragmentar o nosso minério tentando fazer uma etapa adequada, e a lavagem ela tem ali duas razões, tá? Então ela vai se livrar dos finos, e além de se livrar dos finos, ela tem, como é uma peneira, né? A lavagem nada mais é que passar o minério por uma peneira, fazer um peneiramento ao úmido, né? Então ele vai retirar os finos, e além de retirar os finos, tem a função de adequação granulométrica, tá? Então tem essas duas funções a etapa de lavagem, tá? Então se livrar dos finos, então retirar os finos e adequar a granulometria, tá, para o tamanho correto. Então aqui nessa etapa de lavagem, até 50% do que tu retira da mina vira rejeito, tá? Então inclusive o meu trabalho de pesquisa durante o meu doutorado foi tentar dar um destino adequado para esses 50% de material que é retirado da mina e vira rejeito, para que ele retorne ao processo de redução, tá bom? Então aqui é bastante importante vocês, se um dia alguma coisa, uma curiosidade de pesquisa que vocês vão utilizar, vão pesquisar na vida de vocês, isso aqui para mim, pelo menos na minha opinião, é um problema de pesquisa bastante importante, é dar um destino para esses 50% que são eliminados na etapa de lavagem, como os finos, tá? E aí, esse é o nosso produto, o minério de manganês, tá? Rico em manganês, com granulometria adequada, é o produto de interesse para quem vai para as próximas etapas ou para a nossa próxima aula, tá? E aí, para finalizar, o que a gente tenta produzir no processo de redução? A gente produz ligas de manganês, tá? Então, por quê? Porque o manganês está sempre associado ao ferro, e eu não consigo separar o manganês do ferro nesses processos que eu vou falar para vocês, que são os processos desenvolvidos no Brasil, tá? Se eu quiser manganês puro, especialmente para aplicação naquelas ligas de alumínio, cobre e magnésio, a gente tem que ir para uma outra rota de beneficiamento, outra rota de extração, que não é as rotas que a gente faz aqui, especialmente no Mato Grosso do Sul, tá? Então as ligas de manganês, elas sempre têm manganês e ferro, tá? E aí a gente tem dois tipos de liga dependendo da quantidade de silício, tá? Então o silício é o segundo elemento de liga, tá? Então o ferro sempre vem junto, né? Aí o segundo elemento de liga que define a nossa liga é a existência ou não de silício. Então a gente tem o ferro manganês, por exemplo, ele tem no máximo 1% de silício, tá? E aí a gente tem o silício manganês, tá? Que é uma liga de manganês, ferro e silício. Ele tem entre 15 a 30% de silício, tá? E aí a gente tem um outro elemento de liga que normalmente é adicionado involuntariamente, mas é importante se saber o teor desses elementos de liga, porque lá na metalurgia do aço eles são importantes. A gente vai ter o ferro manganês padrão e o ferro manganês refinado. O padrão tem cerca de 7% de carbono, tá? E o refinado tem entre 0,5% e 0,2% de carbono, tá? E aí, o silício manganês, da mesma forma, a gente também tem o padrão e a gente também tem o refinado, tá? Aí o padrão tem 1,5% e o refinado 0,5%, tá? Então, ó, ligas de manganês. A gente tem ferro manganês. Quais são os elementos de liga do ferro manganês?
o ferro e o manganês. Tá? O silício ele aparece ali, mas é muito pouco que acaba dissolvendo, tá? Que acaba sendo produzido ali no processo. Agora, depois a gente tem o silício e o manganês. Quais elementos de liga do silício e manganês? Manganês, ferro e silício. Tá? Quanto de silício? De 15% a 30%. Aí a gente tem o manganês padrão, tá? Que tem o silício manganês padrão, que tem cerca de 1,5 de carbono, e o refinado, que tem 0,5. Então a gente sempre tenta se livrar o máximo possível do carbono, porque lá na metalurgia do aço vocês vão ver que, como essas ligas são adicionadas no aço, e lá na metalurgia do aço uma das etapas é se livrar do carbono, quanto menos carbono a gente entregar para eles, melhor, porque eles vão ter que se livrar também do carbono da ferroliga, tá bom? E aí, essas são as principais ligas. Então a gente tem dois grupos primordiais e fundamentais, que é o ferro-manganês, tá? Que tem ferro e manganês como principais elementos de liga, e o silício-manganês, que tem ferro, manganês e silício como elemento de liga, tá bom? E aí, o carbono também é um elemento importante, vocês têm que saber essas denominações, tá? FeMn e o SiMe, tá bom? E que lá para frente a gente vai mostrar como que a gente faz para produzir um ou outro, tá? Então era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Ela ficou um pouco longa pela importância do manganês para a vida para nossa vida, que nós que moramos aqui no Mato Grosso do Sul, a gente precisa conhecer bastante da redução desse mineral. Afinal, vocês têm uma possibilidade bastante grande de acabar, quem for para a área, acabar trabalhando com esse tipo de material, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês entendam a aula, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre o processo de redução do ferro manganês e do silício manganês, tá bom? Então até mais e tchau, tchau.